Olá, gringas! Estamos aqui para mais um Gringas Podcast. E hoje estamos com a Lúcia Jennings. Gente, essa mulher já trabalhou com tantas empresas maravilhosas e criou a Câmara de Comércio aqui nos Estados Unidos, Brasil e Estados Unidos. Faz quanto tempo? Bom, Lúcia, vou deixar você contar para a gente um pouquinho sobre isso, mas se apresente para nós, fale um pouquinho de quem você é, do que você faz e quanto tempo você começou essa Câmara aqui. Muito bem, muito obrigada primeiro por estar aqui, né? Ser uma convidada da Gringas é uma honra, viu? Não Obrigada é todo a você. mundo. Bom, mais uma vez, eu estou aqui com a Tati para a gente bater um papo, né? E obrigada por até dar a oportunidade de eu falar de mim. Eu vim para os Estados Unidos já fazem mais ou menos 50 anos e nessa minha trajetória eu fui da Coca-Cola, onde eu participei de uma carreira profissional de ascensão, porque eu entrei como Project Manager da construção da fábrica do Brasil da Coca-Cola em Manaus. E ali tive mais ou menos 5 ou 6 oportunidades até que eu me tornei diretora global de suprimentos, né, para os ingredientes da Coca-Cola. Me aposentei pela Coca-Cola em 2017. Fiquei uns 2 anos tomando conta mesmo da Câmara de Comércio, que é uma organização que eu fundei há 30 anos, com a missão de fomentar o relacionamento de comércio entre o Brasil e o Sudeste dos Estados Unidos. Quando eu digo Sudeste, é porque são 5 estados, que é o mesmo, que abrange também os estados que o Consulado do Brasil em Atlanta também tem essa jurisdição, que é o Tennessee, a Carolina, o Alabama, a Geórgia e também a Louisiana. E com isso, então, a gente vai trabalhando fazendo eventos, né, através da Câmara. Hoje eu tenho a Gisele Goffman como a minha representante, a nossa diretora executiva, que está fazendo um trabalho maravilhoso. E aqui estamos eu, né? Depois que eu me aposentei da Coca-Cola, só para voltar um pouco da minha carreira, eu fui trabalhar na Golden State Foods, que é uma empresa em que fazemos os molhos e, para quem não conhece, né? Os molhos e condimentos que vão quando você passa ali no drive-thru de um fast food restaurant e colocam aqueles condimentos no seu saquinho, aquilo que fazemos, né? Que é o ketchup, a mostarda, o molho do Big Mac. Eu tava falando que eu adoro esse Big Mac, gente. Eu adoro o molho do Big Mac. Então, é isso que a minha empresa faz e eu lá tenho também o mesmo papel que eu tinha na Coca-Cola. Eu sou diretora de suprimentos para os ingredientes que vão nas nossas fórmulas. Nossa, quanto que currículo pesado, né, Lúcia? Eu acho muito legal ver também que você nunca parou. Não gosto, eu gosto de trabalhar. Eu acho que eu fui criada para trabalhar. Sim. Não é? Tem gente que gosta de... Eu gosto de me divertir, porque eu me divirto muito. Mas, ao mesmo tempo, eu gosto de ter uma atividade. Eu acho que é muito importante, ainda mais quando a gente está envelhecendo, que tenha uma atividade para alimentar, não é, o cérebro e você poder continuar tendo um papo legal e ser relevante. Sim. Que é o mais importante, eu acredito. Uhum. Muito legal. Vamos começar agora. Eu quero falar um pouquinho sobre a Lúcia. Né? Você. A gente falou um pouquinho. A gente vai voltar a falar do que você fazia, mas eu quero entender um pouquinho como é que você chegou aqui nos Estados Unidos. Olha, eu em 1975 eu vim como bolsista do Rotary Internacional, para estudar numa universidade no sul da Geórgia. E lá eu conheci a paixão da minha vida, que é a pessoa com quem eu estou casada nesses 50 anos de Estados Unidos. 50 anos de casamento. Parabéns, viu? É um trabalho também. Exatamente. Não é? E então, de lá para cá, nós moramos depois do nosso casamento, né? Eu, então, fui morar com ele na Universidade da Geórgia, em Athens. E aí, depois, passamos até 5 anos no Brasil. Quando ele se formou, lá desenvolvemos um projeto agroindustrial, que a minha família é do Nordeste, no Brasil. Meus pais são do Piauí. E, então, nós fomos morar lá no Piauí, tomar conta de umas fazendas da minha família. E aí...
É bom, mas ao mesmo tempo foi muito desafioso se adaptar ao Brasil depois de morar aqui 7 anos, né? E aí voltamos e fixamos residência aqui em Atlanta. E aqui em Atlanta, quando eu cheguei, éramos muito poucos brasileiros. E eu, então, tinha essa... E o seu marido é americano, né? Meu marido é americano. Sim. Uhum. E aí, para eu criar, não é, uma atividade, uma coisa, fui me relacionando com os brasileiros, que tinham poucos aqui, mas tínhamos uns brasileiros. E, então, o meu cunhado, que também é daqui de Atlanta, ele abriu um nightclub e aí colocou o nome do nightclub Clube Rio. E isso foi um auê, porque o Rio de Janeiro sempre foi uma enigma para os americanos, que era sempre o escape. A pessoa fazia uma coisa errada e dizia, eu vou morar no Rio de Janeiro, né? E o Rio de Janeiro sempre teve aquela ideia de muita festa, né? Uhum. E com isso eu fazia festas lá. E aí ia trazendo os brasileiros que iam chegando, né? Porque aí a Atlanta começou a entrar naquela de construir uma cidade internacional, porque ia ser a sede das Olimpíadas. Nossa, você estava antes dessa época aqui, né? Muito antes. E nessa época foi quando os brasileiros vieram. Exatamente. Você já aí os brasileiros iam chegando, aí eu já ia convidando para as festas, né? Uhum. E aí fiz muitas festas. Muitas festas, festas de carnaval. Aí eu fiz uma festa de carnaval uma vez que tinham mais de 1.500 pessoas. Uau, Lúcia. E aí, então... Você era uma gringa do passado. Eu era uma gringa do passado. Você já fazia os eventos lá. Exatamente. E já trabalhando na Coca-Cola. E aí uma pessoa uma vez virou para mim e falou assim, Lúcia, você conhece tanta gente, você faz tanta coisa, por que você não muda o seu foco de entretenimento para business? E aí, então, com a ajuda de 4 pessoas, que também estavam aqui na época, nós fundamos a Câmara de Comércio, que aí já era para dar uma oportunidade aos brasileiros que queriam vir para cá, mas que tinham negócios, queriam abrir empresas, e como que a gente se posicionava nessa área de intercâmbio agora, não é? De negócios. E foi aí que a Câmara de Comércio nasceu. Eu ia perguntar para você como é que nasceu mesmo. Então, começou como entretenimento. Exatamente. E virou uma área mais. E tipo assim, eu mudei para cá, quero entrar na Câmara de Comércio. Exatamente o que a Câmara de Comércio está oferecendo para essas pessoas, como é que funciona, qual que é a dinâmica de tudo ali. Eu sei que tem a Goffman agora também, que você falou, né? Diretora executiva, que é maravilhosa, conheço ela, fantástica. O que vocês fazem dentro da Câmara de Comércio com os brasileiros? Nós somos uma organização de associados, né? Então, os nossos associados, eles são as pessoas mais importantes que a gente trabalha. Então, o que a gente faz? Nós somos uma plataforma para com que esses associados que prestam serviços, têm produtos a serem vendidos, que se conheçam e também entendam como que a gente pode ajudar eles, através dos nossos conhecimentos, né, a elevar a sua posição no mercado. Então, por exemplo, a nossa missão, sendo de fomentar esses negócios, o que a gente faz em 3 plataformas. A primeira é de informação. Então, nós temos eventos durante o ano, através até desse nosso guia do empreendedorismo, que foi um guia que eu escrevi junto com a Maria Luísa e o Celso, que são professores da Georgia State, sobre empreendedorismo. Como que você abre uma empresa aqui em Atlanta? O que você precisa para desenvolver o seu negócio? Aqui dá informações sobre plano de trabalho, plano da sua empresa, fazer até como você abre uma conta no banco, como você pega uma driver's license. E isso daqui, então, nos gera oportunidade de fazermos eventos durante o ano, falando sobre os capítulos que estão no guia, né? E esses é uma função que a gente traz informações. Também damos informações a empresas americanas interessadas em fazerem negócios com o Brasil. No estado da Geórgia, ele tem um escritório em São Paulo, que lá em São Paulo eles fazem todas essas conexões para trazerem as empresas
brasileiras para a Geórgia. E aí nós fazemos essa ponte. Então, nós trabalhamos com o Estado da Geórgia em dizer, venham, você aqui tem uma comunidade brasileira, você precisa de um advogado, você precisa de um contador. Nós já temos na nossa networking esse tipo de suporte para essas empresas que queiram vir para cá. Nossa, que bacana. E aí as conexões, né, que é uma das coisas mais importantes, porque eu estando aqui há 50 anos, eu já fiz muitos relacionamentos. Um exemplo para você, quando a Delta quis fazer o voo Atlanta-Rio, ela disse, olha, eu estou vendo um grande número de passageiros que vão para São Paulo e em São Paulo fazem a conexão para o Rio. Mas a gente está sem saber se realmente são passageiros de ponto ou se são recorrentes, né? Aí eu trabalhei com a Delta fazendo uma avaliação se valia a pena ou não. Aí fizemos uma lista, não é, de perguntas, mandamos para nossos associados, para as pessoas da comunidade que a gente tem acesso, e fizemos aí uma petição de 3.000 assinaturas pedindo um voo direto de Atlanta para o Rio de Janeiro. Então, às vezes, as empresas que querem acesso, não é, à comunidade brasileira, elas falam com a gente, aí veio o meu relacionamento, não só no Brasil, como eu expliquei, através do escritório do Estado da Geórgia, como aqui também. Você é um relacionamento maravilhoso para mim, não é, para a Câmara de Comércio. A Dila, não é, as outras Sim. revistas, todas essas pessoas que estão tendo esse entrosamento, né, com a comunidade é muito importante para a Câmara, para a gente poder desenvolver o trabalho da gente. E o mais importante, no final, é a gente poder assessorar os nossos Sim. associados a entender o que eles precisam e ajudá-los a crescer. Então, são esses 3 pilares da Câmara de Comércio. Nossa, muito informação, bacana. conexão e a prestação de serviços entre eles, né? Porque nós não prestamos serviços, nós somos uma organização que ajuda os associados a melhorarem E creio que vocês devem ter muito contato, né? Porque 30 anos de pessoas é bastante tempo, né? Então você deve ter bastante muito. contato no Brasil, contato aqui. Universidade. Eu tive agora, inclusive, a esposa de um executivo brasileiro, que a empresa está se mudando para Atlanta, e ela é professora de nível universitário, e ela disse, eu queria tanto conhecer uma universidade para dar aula. Em 2 dias eu tinha 5 entrevistas para ela em cada universidade aqui, e ela agora vai ser assistente professor na Georgia Tech. Uau. Então isso aí é o que a gente faz, não é? Isso é muito valioso, né? É muito Porque valioso. A gente, brasileiro ajudando o brasileiro também, acho que isso é muito... A gente tem que lembrar que a gente está aqui para ajudar um ao outro mesmo, né? Então, acho que às vezes os brasileiros falam, não vou. Não, a gente quer que o brasileiro se dê super bem. A gente quer ter mais Lúcia Jennings aqui, que vamos se indicar, vamos se impulsionar, ajudar um ao outro. Que a gente precisa disso, né, Lúcia? Eu acho Tati, muito importante. Eu acho que você tocou num ponto muito importante que para mim sempre foi, que é o fato de que eu acredito muito no universo, no Deus da gente, né? E que se ele me deu essa missão, não é, essa oportunidade de criar uma organização que ajuda as pessoas, me dá uma identidade também, né? Porque mostra que a gente está fazendo um trabalho que eu sou voluntária, né? Sim. Mas que é um trabalho que dá oportunidade para outras pessoas. É um propósito, né? Porque os seus outros trabalhos, você teve muito sucesso, se deu muito bem, mas eram trabalhos. Isso é um propósito, que eu acho que é um legacy, tá? Vamos levar a Lúcia para sempre aqui nos nossos manuais, né? No que você fez pela comunidade brasileira, que é um trabalho muito bonito. E eu acho que é o que a gente leva para a vida, né? Porque trabalhar numa empresa como a Coca-Cola, as pessoas às vezes dizem, a Lúcia da Coca-Cola é a Lúcia da Coca-Cola. Sim, mas eu também sou a Lúcia da Câmara de Comércio. E, na verdade, o que fica com a gente é o que a gente faz para a gente de uma maneira enriquecida. Que enriquece a gente dentro da gente, né? Sim. Porque realmente a Coca-Cola me deu uma posição muito boa, eu tive oportunidades maravilhosas. Sim. Mas falando da Coca, como é que é trabalhar dentro da Coca? Porque as pessoas têm curiosidade, né? A Coca acho que é uma das maiores empresas do mundo, né? Porque, gente, tem Coca em tudo que é lugar.
E como é que é trabalhar ali dentro da Coca? Olha, eu sou da seguinte teoria. Você tem que estar preparada para todas as oportunidades. Se você não estiver preparada, você vai, não é, sempre achar que não te deram oportunidade. Ah, não me deram uma oportunidade. Não, ninguém vai te dar uma oportunidade se você não estiver no lugar certo, na hora certa, para a posição certa. E isso você tem que estar preparada. Eu tenho o undergraduate degree, eu tenho um master's degree, né, pós-graduação, que foi, na verdade, uma maneira de eu poder subir com as oportunidades, né? Porque se eu tivesse chegado lá e ter ficado numa posição, eu poderia ter ficado até, não é? A certo ponto. Confortável ali, não precisava ter... mas você tem que estar sempre preparada. Se preparando. Se preparando e também se modificando, vendo que o mundo está mudando. A posição que eu cheguei lá, hoje, eu cheguei lá em 1990, há 36 anos atrás, essa posição nem existe mais, entendeu? Porque hoje a tecnologia já mudou tudo, né? Sim. E as coisas vão mudando assim, né? Eu fui, quando eu terminei o meu mestrado, eu fui para uma área que foi criada na época em que eu estava lá. Eu tinha acabado o meu mestrado, nós estávamos falando muito sobre data management, que hoje todo mundo só fala em, não é, data, né? Tudo é data. E então eu fui para um grupo que estava sendo formado sobre forecasting, que forecasting era novo. As pessoas não estavam pegando essa informação toda dos clientes para saber o que os clientes queriam. E a Coca-Cola, antigamente, a gente fazia os produtos e colocava nas prateleiras. E aí o consumidor vinha e comprava. O meu grupo, a gente foi entender o que o consumidor queria, aí a gente fazia o produto e colocava nas prateleiras. Então, você está vendo que a empresa mudou. Sim. Então, como a empresa mudou, eu também mudei. Aí eu consegui avançar. Então, eu acho que uma das coisas mais importantes quando você quer desenvolver um lado profissional, de carreira, você tem que estar constantemente se atualizando, constantemente, não é? Igual falam hoje, né? Falam, tem que saber AI, inteligência artificial. Né? Então, todo mundo está falando sobre isso. Tem que estudar isso. Então, naquela época, você já estava à frente do seu tempo, já estudando o que ia vir. Exatamente. Isso é muito importante para poder crescer, né? Dentro de uma empresa, E dentro da Câmara de Comércio também, eu acho assim que tudo que você aprendeu lá, você deve ter, com certeza, trazido, né? Isso aqui, eu não conseguiria ter escrito isso aqui com os meus colegas, né? Que são professores, porque falo português bem, mas para escrever português, depois desses anos todos, não é? Então, eu pedi o auxílio dos professores para a gente fazer o livro. Mas o livro é o que eu aprendi na Coca-Cola. Sim. Todas as dificuldades que eu tinha, eu dizia assim, isso aqui é importante, isso aqui é importante. Aí, quando sentei, falei, vamos, então, agora colocar num livro para passar, não é? Para uma comunidade, o que eu aprendi. Gente, o que é importante saber desse livro também, quando ela falou de passar para a comunidade, ela realmente passou para a comunidade. Não tem custo, né? Não. Qualquer um pode fazer o download. A gente vai colocar as informações aqui do site, da Lúcia, tudo certinho. Também dentro das gringas a gente vai colocar para você fazer download. Tem muita coisa. E também tem, não só para quem quer fazer business, né? Você falou também quem quer tirar uma carteira de motorista. Escolher a escola dos seus filhos, como é que você faz todo esse avaliação, né? Do que é bom para você dar educação aos seus filhos. Sim, então tem um pouco de tudo ali. Então, acho que é um guia que serve para um brasileiro que mora aqui no exterior. Independente de querer montar business ou não, tem muita informação boa e é gratuito. A Câmara, né? Nós conseguimos uma parceria com o Consulado do Brasil em Atlanta. E, então, esse guia ele está no site do Ministério das Relações Exteriores e é uma oportunidade também para os brasileiros que estão no Brasil e querem migrar para cá, indo no site onde
tira passaporte, isso aí tudo, né? Tem o guia lá. Que legal. Então, olha aí, tá até facílimo de achar. Quem tá no Brasil e quem tá aqui também. E feita pela nossa Lúcia aqui, com os seus companheiros, né, os professores da universidade, mas, gente, uma brasileira que revolucionou isso aí aqui dentro dos Estados Unidos, né? Porque 30 anos não é pouco tempo, não. Não, e não tinha tudo isso aqui que Não você hoje tinha. tem, abrangindo o quê? 20 mil pessoas num dia. Sim, era boca a boca. Era trabalho boca a boca. Pois é. E também não era boca a boca. Aí as pessoas te ligavam e diziam, eu cheguei aqui e aí, então eu tô vendo que tem um lugar brasileiro. Tem. Sim. Então, a gente... E o que você vê para o futuro da Câmara, Lúcia? Olha, eu com a Gia, uma coisa assim que eu sou muito grata a essa oportunidade de nós agora estarmos trabalhando com esse grupo de pequenos empresários brasileiros na nossa cidade. Ela tem feito um trabalho muito bom de trazer essas pessoas para a Câmara de Comércio e aí, então, de como a gente agora, entre esses empresários, não é, alavancar trabalhar juntos, né? Então, nós temos, ela desenvolveu, eu gosto muito de dizer ela, né? Nós desenvolvemos, mas eu dou muito crédito às pessoas, porque ela é uma menina muito bem formada e ela é professora também, professora também, não é? Sim. E então nós desenvolvemos um grupo de internacionalização. E isso significa que as empresas que estão no Brasil, que querem vir para cá e querem internacionalizar suas empresas, nós temos um grupo que dá assessoria, né? Então, é um grupo que é formado de advogados, não é? Contadores, tem também real estate, né? E aí são pessoas que sabem e que podem, não é, ajudar essas empresas. Sim. Então, esse grupo está super dinâmico. Nós temos agora um representante da Câmara em São Paulo. Puxa, que legal. E ele, então, ele está trazendo grupos de missões de São Paulo para cá. E aí, então, nós estamos trabalhando para fazer mais negócios entre o Brasil e os Estados Unidos de pequenos empresários, porque eu trabalhei muitos anos com grandes empresários, grandes empresas, né? A WEG, por exemplo, e a MJV e outras empresas brasileiras aqui, a Embraco, são empresas que vieram para cá com investimentos de bilhões de dólares, né? Mas a gente vê muito esse fluxo de pequenos e médios empresários brasileiros querendo internacionalizar suas empresas. E aí, então, a gente está mais focado... abrindo essa porta para eles, né? Porque é mais difícil para eles conseguir essas conexões. Bancos, né? Nós temos trabalhando com Truist Bank, temos várias oportunidades para essas empresas poderem crescer também. O pequeno empresário brasileiro que chega aqui começa o que eu chamo... eu tenho uma empresa. Aí você vai ver, a pessoa nunca fez não sabe o custo, né, para poder revender o produto, aquilo tudo que a gente quer ajudar as pessoas. E a Gia agora está até criando chama BAC Academy. Então, a BAC Academy, ela vai te dar uns cursos com certificação. E aí, então, fantástico. Esses pequenos empresários podem participar e serem, não é, qualificados para desenvolver um plano de trabalho, uma coisa nesse sentido. Até uma das coisas que eu acho essencial para um empresário saber é o custo, né? O quanto que você gasta para fazer um cupcake, não é? Tem muita gente que faz cupcake, mas não sabe o quanto custou para fazer aquele cupcake, né? Sim. Uma das minhas grandes amigas aqui em Atlanta é a Rosana Lima, né? E então eu digo, Rô, você, hein, teve que aprender a fazer o quanto te custava, né? Porque eu chegava lá, eu dizia assim, Rô, você sabe quanto está te custando aquele inventário que você tem ali, o seu estoque ali? Tem a mínima ideia. Eu digo, Rô, você tem que sentar, você tem que ver, isso aí é dinheiro empatado. Então, isso aí tudo a gente não conversa com as pessoas, os empresários. Sim.
E é muito, muito legal você compartilhar tudo que você aprendeu, porque a Rô é uma pequena empreendedora, né? Exatamente. Agora ela já tá grande. Grande. Mas na época ela era uma pessoa pequena, estava começando, fazendo o seu... Ela tem restaurante, tem... Então, tipo assim, você que vem lá de Macoca, vir e inspirar, explicar, ensinar, isso aí é o que virou a Câmara de Comércio. Exatamente. Né? Exatamente. Virou a Lúcia, criou uma forma business de passar para as pessoas tudo isso. Exatamente. Eu acho muito legal isso. Eu estou muito feliz que você trouxe também. Você até comentou ali uma geração nova, não falando de uma geração velha. Você tem muita sabedoria, muita coisa que a geração nova precisa, mas acho que é sempre bom adicionar pessoas, né? Não, você tem que... É aquela coisa, né? Você gera um filho, mas o filho não é seu, o filho é do mundo, né? Uhum. E você, então, do mesmo jeito, a Câmara de Comércio. A Câmara de Comércio é um filho meu, né? Mas você tem que também ver que para crescer, não é? Para desenvolver, você tem que compartilhar. Você não pode... Eu não posso dizer, é minha, não vou, não quero. De maneira nenhuma, nunca foi minha mesmo, né? Para todos poderem. É uma coisa brasileira que eu quero sempre que as pessoas entendam. É uma coisa sua, não é? Sim. Então... Nossa, muito feliz de ter conversado com você. Eu queria que você falasse para as mulheres, até para os homens que vão estar vendo esse podcast, que é um podcast no YouTube, qualquer um pode ver, qualquer um que queira crescer, aprender. Para uma pessoa que está vindo para os Estados Unidos hoje a trabalho, qual seria o seu conselho para começar a empresa deles? Um conselho que a Lúcia Jennings passou aqui, que você acha que vai trazer sucesso para a vida deles também? Olha, eu digo isso ainda mais onde estamos hoje, né, atravessando uma mudança muito grande, né, na nossa sociedade em si. A primeira coisa que eu digo é, fale inglês, por favor. É muito importante que a gente crie, não é, o nosso negócio, a nossa empresa, isso eu estou falando do empresário. Mas não vamos esquecer que o maior consumidor ainda é o americano. Você vem para cá, eu vou para lá fazer uma empresa para os brasileiros. Muito bem, ótimo. Mas você não consegue crescer se você não formar uma organização, uma empresa que vá abranger o consumidor. Porque numa hora em que você vai fazer uma apresentação para uma empresa como o Walmart, que eu espero que todos nós, vocês todos cresçam para vender para um Walmart da vida, né? Ou um Amazon. Você precisa saber passar a sua informação, não é? A comunicação é muito importante, você desenvolver a sua comunicação, como é que você vai vender o seu produto, não é? E conhecer o seu consumidor. Você realmente consegue conhecer o consumidor brasileiro, né? Mas vamos conhecer o consumidor em geral. Então, a minha primeira indicação é a língua. Eu acho muito importante, como eu digo também para os americanos. Muitas vezes os americanos dizem, eu quero expandir minha empresa no Brasil, um consumo muito grande. Você tem um brasileiro para trabalhar com você lá? Não. Primeira coisa, arranja um brasileiro, que é o brasileiro que conhece a cultura, né? Aqui você, já estando aqui, você também se associa a um americano para a gente levar a isso, né? Então, para quem vem para cá, eu acho que cultura, conhecer quem é o seu consumidor, qual é o que o seu consumidor quer. Porque se você vem numa carreira, é a questão de você se prepare para o trabalho que talvez você não esteja fazendo hoje. Esteja além do que são as necessidades de uma posição hoje. Porque as coisas mudam também muito rápido. Eu sei que eu fiquei 27 anos na Coca-Cola, hoje ninguém mais fica 27 anos numa empresa. Se você fica mais de 10 anos, já acham que alguma coisa está errada com você, né? Então, essas mudanças também serão parte da vida das pessoas. Se prepare para 5 anos, já mudar para outra, já fazer outra coisa, porque é isso que está acontecendo. A inovação acontece dessa maneira. Então, você tem que se preparar, se reinventar, não é? Para a próxima oportunidade. Ai, muito obrigada. Aprender com você é fantástico, porque é uma pessoa que tem uma história e uma carreira muito longa. Então, a gente vê que realmente tem conteúdo. A gente é muito grato de ter você aqui com a gente. Obrigada por toda essa informação aí, né, gringas? Não se esqueçam do guia, que é muito legal e vai estar nas nossas redes também, né, Lúcia? Obrigada por estar aqui com a gente. Eu é que agradeço. Olha, isso é uma grande oportunidade de estar aqui com a Gringas
E qualquer outra oportunidade, me falem, que eu adoro estar conversando com gente inteligente. Ótimo, gente. Obrigada, gringas. Continuem conectadas. Toda semana temos podcast novo, histórias novas, informação, diversão. Conecte com a gente. Um abraço, beijo, até a próxima.